Boa noite, graça e paz, que Deus esteja aquecendo seu coração essa noite. Quero te convidar a louvar a Ele com alegria essa noite, dizendo que Ele é bom, que Ele está com tudo sob controle. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve as nossas orações, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós queremos, Deus, nessa verdade, Pai. Aleluia. Nós queremos, Deus, nessa verdade em nossas vidas, Pai. O Senhor continua sendo bom, Pai. O Senhor continua soberano. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Creia nessa verdade, querido, essa noite. Creia que dias melhores estão por vir. Creia que essa estação já está passando. Oh, Senhor, nós cremos, Pai. Você pode cantar isso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, sendo bom, sendo Deus. Aleluia. Você pode celebrar o Rei da Glória essa noite com alegria. Em breve estaremos juntos, reunidos novamente em comunhão, em adoração. Você pode deixar uma mensagem aqui de vida, um abraço, palavra de vida sobre a vida do seu irmão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Você pode imaginar e pensar e lembrar dos dias que vivemos em comunhão. Em breve estaremos juntos novamente, louvando ao Senhor, em família, nos abraçando, orando, intercedendo, olhando nos olhos. Você pode cantar isso. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão.
como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, que a alegria do Senhor invada a sua casa e a sua família, todas as pessoas que moram com você, que sejam mudadas pela alegria do Senhor essa noite. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Você pode glorificar o Rei da Glória com alegria. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao tema Uma Igreja que Agrada a Deus. Teremos como subtema hoje uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus. E vamos ter como base, para o nosso devocional o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à adoração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, meu Pai, por mais um dia. E eu te peço, meu Pai, hoje que o Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e aplicar, ó Pai, esta palavra, Senhor Deus, aos nossos corações, para que a nossa vida esteja em conformidade com a Tua vontade e com as Sagradas Escrituras. Obrigado, meu Pai querido, e é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu te oro. Amém. Então, Atos é o primeiro livro que registra o início da igreja primitiva. Ali há um relato do surgimento da igreja. É um livro que não tem conclusão, porque hoje nós estamos vivendo Atos 29. O livro de Atos ele tem 28 capítulos, mas hoje nós somos continuadores daquilo que Jesus ele começou a fazer e ensinar nos evangelhos. Assim como os apóstolos ali em Atos, eles iniciaram aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, eles deram continuidade. Hoje também nós fazemos parte do plano de Deus. Hoje nós damos continuidade àquilo que Jesus quer que a gente faça, E o papel da igreja é levar o evangelho a todas as criaturas, até os confins do mundo, em todo gueto, em toda comunidade, em todo bairro, em todo beco, aonde quer que tenha uma criatura, é necessário que o evangelho ele seja pregado. E Deus, ele também, através de Jesus Cristo, ele nos diz que é necessário que a igreja ela faça discípulos, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, quando Jesus está ali na ceia, na última ceia, na semana da sua morte, ele disse para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse e morresse. Então, esta informação de Jesus para os discípulos deixam eles com o coração turbados, né? E Jesus: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, né? Porque eu retornarei para a glória, para o meu santo trono, mas eu também não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o encorajador, eu enviarei o consolador. João 14,6 diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, que nunca os deixará. Nunca os deixará. Então, depois da ressurreição, Cristo aparece novamente aos discípulos e diz: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, que vocês fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. E essa promessa é concretizada, ela é cumprida no livro de Atos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos é um livro de transição, né, entre os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que fala da ascensão, da subida de Jesus Cristo, que fala da descida do Espírito Santo de Deus, que fala do agir da igreja, né? Uma vez que a igreja está revestida do poder do Espírito Santo, há uma grande expansão, há um grande crescimento de novos convertidos ao cristianismo. Então, o que uma igreja deve ter para ser uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Então, o estilo de vida de uma igreja que agrada a Deus é um estilo de vida cheio do Espírito Santo de Deus, né? Não basta termos o Espírito Santo de Deus presente em nossas vidas. É necessário que as nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Que as nossas vidas transbordem do Espírito Santo de Deus. Não apenas ter o Espírito Santo de Deus presente em nossas vidas, mas ter Ele como presidente das nossas vidas. Então, somente vivendo um estilo de vida cheio do Espírito Santo de Deus e dando continuidade àquilo que Jesus Cristo começou a ensinar e a fazer, é que a verdadeira igreja, é que eu e que você vamos agradar a Deus. Então, quais são as marcas, né, de uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais as evidências, quais as características? A primeira delas é que uma igreja viva, ela é comprometida com a palavra de Deus. Ela é comprometida com a sã doutrina, com os ensinos dos apóstolos. Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então, a igreja de Jerusalém, ela surgiu sobre a base da verdade, a verdade suprema, que é a verdade de Deus, é uma verdade absoluta, a qual é fonte para todas as outras verdades em todas as áreas das nossas vidas. Então, tudo começou com o derramamento do Espírito Santo, com a pregação cristocêntrica, e ali, a partir da pregação, ia sendo acrescentado novos convertidos. E esses novos convertidos permaneciam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é que eles ensinavam? O que é o Evangelho? O que é essa doutrina dos apóstolos? Onde encontramos isso, né? Encontramos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a palavra de Deus revelada à humanidade, onde ele revela a sua natureza, onde ele revela o seu caráter. E nesta palavra há uma unidade, né, no que diz respeito ao seu texto, ao seu tema principal, que é a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. E na Bíblia há a proclamação da palavra, a proclamação da salvação pela fé, pela graça, independentemente das obras. Então a nossa salvação não é resultado da obra
daquilo que eu faço para Deus. A minha salvação é resultado daquilo que Deus fez por mim, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo com a sua palavra. Logo, nós também, como seguidores, como discípulos, nós precisamos ter esse compromisso, ter esse zelo com a palavra de Deus. Porque quando olhamos para esse texto, percebemos que os cristãos, os primeiros cristãos, assim dizendo, eles eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Né? O que me vem em mente agora é Salmo 1, né? Onde o homem que é feliz, o homem que é bem-aventurado, ele medita na lei de Deus de dia e de noite. E a pergunta que eu faço para você, para mim, para a igreja, né? Nós temos dado a devida importância à palavra de Deus em nossas vidas. Nós temos utilizado dos meios da graça, nós temos participado dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, dos pequenos grupos, né? Estes são meios da graça de Deus, que está disponível a todos. Então nós precisamos, né, nos engajar assim como esses primeiros cristãos, eles se engajavam, eles estavam ali aos pés dos discípulos, crescendo, aprendendo. Eles tinham o Espírito Santo de Deus, mas além de ter o Espírito Santo de Deus, eles não negligenciaram a teologia, o aprendizado, o conhecimento da graça de Deus. Outra característica de uma igreja que é viva, que é cheia do Espírito Santo de Deus, é a oração. Então a igreja de Jerusalém, ela não tinha apenas uma boa teologia, um bom conhecimento de Deus, mas também era uma igreja que orava com fervor. Era uma igreja que buscava a Deus em oração. E tem uma frase que eu não tiro da minha mente, que diz: leia a Bíblia e ore a Bíblia. Então, precisamos ter conhecimento cada vez mais das Sagradas Escrituras para que a nossa oração esteja cada vez mais em conformidade com a vontade de Deus, com o seu caráter. Para ilustrar, vamos ver aqui alguns momentos onde a igreja de Atos ela orava, né? Atos 1,14 diz que todos, unânimes, perseveravam em oração. Atos 4,31, a igreja, sob perseguição, ora, e o lugar onde eles estavam reunidos treme e o Espírito Santo desce. Atos 6,4 diz que a maior prioridade da liderança, ou seja, dos apóstolos, é a oração e a palavra de Deus. Atos 12,5, Pedro está preso, a igreja ora e ele milagrosamente é libertado. Atos 16:25, Paulo e Silas, eles oram na prisão e Deus ele abre as portas da Europa para um evangelho. Tem outro momento que Paulo ele ora na ilha de Malta e muitos são curados. E tem um livro que me chamou a atenção a respeito da disciplina da oração, de como orar, né, que fala a respeito da vida de C.S. Lewis, onde neste livro o autor ele faz referência a Pascal. Ele diz o seguinte, que Deus instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Ou seja, Deus ele nos permite participar da sua obra, do seu plano, por meio das nossas orações. Não somos apenas espectadores e receptadores. Então, como é que está a nossa vida de oração, uma vez que Deus estabeleceu que as nossas orações seriam um meio pelo qual Ele haveria de realizar os seus propósitos e os seus objetivos? Então, a nossa oração, irmãos, ela faz toda a diferença. Precisamos crer nisso, precisamos orar, precisamos ter uma atitude de oração em todo o tempo, né? Precisamos nos comunicar com o Deus Todo-Poderoso. Nós podemos orar
com confiança e pedir, porque Deus, ele escuta as nossas orações e atende as nossas orações. Podemos orar com confiança e pedir ao Senhor aquilo que está de acordo com a sua vontade, seu tempo e seu jeito. Precisamos também nos lembrar da soberania de Deus, né? Precisamos também lembrar que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, precisamos também ter ciência de que vai existir orações não respondidas. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Mas nem por isso precisamos negligenciar a oração, uma vez que a oração é o meio pelo qual Deus, ele escolheu agir neste mundo. Então nós precisamos orar, uma vez que através das nossas orações nós participamos da obra de Deus. Então temos algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira foi a palavra, a oração, e agora, em terceiro lugar, né, temos uma profunda comunhão. Atos 2:42. Todos se dedicavam, né, à comunhão. 44 a 46. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Então os irmãos, eles se amavam profundamente, eles se preocupavam uns com os outros, eles compartilhavam aquilo que têm uns com os outros. Eles encarnaram a graça da contribuição. Eles viviam em unidade. Eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles tinham desapego para com as pessoas e tinham um grande interesse pelas pessoas. Eles tinham, um grande desapego aos bens, né? E eles tinham um grande apego, um grande interesse às pessoas. Tudo isso era fruto de uma comunhão com Deus, que resultava nos seus relacionamentos com os outros. Então, muitos fatores podem nos separar: a etnia, a nacionalidade, a cultura, gênero e idade. Mas nós estamos unidos pelo mesmo Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E uma vez que eles convivem em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, nós também devemos refletir essa comunhão, essa harmonia em nossos relacionamentos. Aqui eles participavam da refeição comum entre eles, mas também da ceia do Senhor. Então, comunhão cristã e cuidado cristão é compartilhamento cristão, né? E esses versículos incomodam bastante, porque nós temos a tendência de passar adiante rapidamente, a fim de que a gente evite esse desafio, que é de ajudar aqueles que estão passando necessidade, que é de compartilhar aquilo que nós temos para com aqueles que estão passando por grande sofrimento. Então, uma igreja viva, um seguidor de Cristo, ele se interessa pelas pessoas. A título de exemplo, né, neste momento pela qual nós estamos passando de pandemia, onde muitas pessoas foram afetadas, a nossa igreja ela tem arrecadado alimentos para suprir, para ajudar aqueles que estão passando por necessidade, né? Então vamos ter também um culto, né, em prol de arrecadação de alimentos, e eu convido a todos a ajudar, a ofertar, a contribuir, a encarnar essa graça da contribuição, para que estes alimentos, né, possam ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Então, você tem buscado viver essa realidade? A generosidade, ela sempre foi uma característica do povo de Deus. Precisamos ter em mente e ciência de que nosso Deus é um Deus generoso. Assim também deve ser o seu povo. Eu tenho que carregar essa característica, essa marca em minha vida, a generosidade.
Eu tenho que amar a palavra, eu tenho que orar e eu tenho que suprir a necessidade daqueles que estão passando por alguma necessidade. Outra característica: uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, ela adora a Deus com alegria. A igreja de Jerusalém, ela cantava com fervor, ela cantava com alegria, ela louvava a Deus com entusiasmo. Então, a igreja, ela amava o templo, ela amava a casa de Deus. Eles tinham alegria de estar na presença de Deus, na casa de Deus, para adorar. Então, era um louvor que colocavam os cristãos em sintonia com Deus Todo-Poderoso. Um louvor bíblico, um louvor cristocêntrico. Era um louvor fervoroso, contagiante, sincero, verdadeiro. Era uma adoração alegre e reverente. Uma vez que o fruto do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, eles ali se alegraram, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Então, a comunhão no templo, a comunhão na igreja, onde o povo de Deus está reunido, é uma das marcas da igreja ao longo da história, ao longo dos séculos. Então, a adoração era tanto formal como informal. Formal porque eles se reuniam na casa de Deus, no templo, e informal quando se reuniam nos lares. Hoje, se a gente for fazer uma avaliação, há cultos que parecem mais um funeral, e outros, pensando no outro extremo, há cultos que parecem um show. Nós precisamos adorar a Deus com alegria, mas sem perder a reverência, pois a igreja de Jerusalém era uma igreja alegre. Então, como é que tem sido a nossa adoração? Temos alegria em adorar o Deus Todo-Poderoso, agradecendo a nossa salvação. Deus, Ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja adoradora. Para isso, irmãos, precisamos nos prostrar. Precisamos nos humilhar cada vez mais diante da presença de Deus. Uma igreja também viva, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que teme a Deus, que experimenta os seus milagres. A igreja de Jerusalém era formada por um povo cheio de reverência. Eles tinham compreensão da majestade, da santidade, da glória de Deus. Hoje, percebemos uma banalização, uma comercialização do sagrado. Então, quem conhece a santidade de Deus, quem conhece a majestade de Deus, jamais irá brincar com as coisas de Deus. Então, a igreja de Jerusalém, ela acreditava nos milagres. Ela tinha ciência de que aqueles feitos, aqueles atos, vinham da parte de Deus. E hoje, há dois extremos na igreja. Primeiro, aqueles que negam os milagres, e segundo, aqueles que inventam. Então, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter como base a verdade, a palavra de Deus. Precisamos crer nos milagres que estão registrados na Bíblia. Aqueles que Jesus realizou nos evangelhos. Porque os milagres, eles não são um fim em si mesmo. Eles são um meio, onde apontam para a divindade de Jesus como sendo Deus. Apontam o poder de Jesus Cristo. Os seus atributos, fala dos seus atributos, do seu caráter, da sua natureza e da sua essência. Nós precisamos lutar contra a incredulidade. Nós precisamos crer nos milagres que estão registrados na Bíblia. Porque se nem isso nós somos capazes de acreditar e de crer, jamais poderemos ser um cristão, pois a Bíblia é a palavra de Deus. É o meio pela qual ele se revela a si mesmo à humanidade. Então, se não acreditarmos nos milagres de Jesus Cristo, não poderemos ser cristãos. Outra marca de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, é que ela é uma igreja evangelizadora. Versículo 47. Eles estavam sempre louvando a Deus e
desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então eles tinham a simpatia do povo, eles contagiavam a comunidade a qual estavam inseridos. Eles estavam comprometidos com missão, com o evangelismo. Eles tinham qualidade, mas também tinham quantidade. E eles produziram um grande impacto na sociedade por conta do estilo de vida que eles desfrutavam. Eles contagiavam. Isso a gente acabou de ler no versículo 47. Então, se percebermos, o que é que contagiava, né? A gente tem uma pregação cristocêntrica, a gente tem uma comunhão amorosa, a gente tem uma adoração com alegria, a gente tem um grande temor. Era uma igreja que experimentava os milagres de Deus, mas só Jesus, irmãos, ele pode abrir os olhos daqueles que estão cegos, destapar os ouvidos daqueles que estão surdos e dar vida àqueles que estão mortos. E a Bíblia diz que o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a pergunta que eu quero fazer, né? O nosso estilo de vida está em conformidade com as sagradas Escrituras? Está em conformidade com a vontade de Deus? Nosso estilo de vida tem agradado a Deus? Tem contagiado outras pessoas? Tem atraído a simpatia de outras pessoas? Uma vez que nós conhecemos a Cristo, nos tornamos novas criaturas. Então nós somos melhores pais, esposas, maridos, filhos, estudantes. Nós somos melhores profissionais. Como é que está a minha vida hoje, né? Diante de Deus e diante da minha família, diante da minha comunidade, diante dos meus amigos. É uma vida que atrai a simpatia, que gera curiosidade nas pessoas, que reflete o Filho de Deus, que reflete Jesus Cristo. Então, o que é que nos cabe fazer? É possível vivermos de maneira tal como estes irmãos viviam há quase 2000 anos atrás? Nós precisamos, irmãos, buscar uma vida que seja cheia do Espírito Santo de Deus, que transborde, não apenas ter o Espírito Santo de Deus, não apenas ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, mas uma vida que transborde do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, assim como ele estava disponível e presente neste tempo, hoje também ele está disponível. Hoje também ele está presente. Hoje ele está em nosso meio. Ele está em nossas vidas. Talvez o que falte para nós é nos humilharmos, nos quebrantarmos, nos rendermos, deixar que ele seja o presidente das nossas vidas e permitir que ele dirija e guie todo o nosso viver. Então, irmão, somente vivendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, é que vamos agradar a Deus de fato. Precisamos ter isso em mente. Então essa igreja, eles se relacionavam com os apóstolos. Então era uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja apostólica, uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Então eles se relacionavam uns com os outros, ou seja, tinham um grande interesse pelas pessoas. Era uma igreja que se relacionava com Deus, era uma igreja adoradora e era uma igreja que se relacionava com o mundo, né? Era uma igreja evangelizadora, que tinha um bom testemunho, que se preocupava com missões, que tinha um estilo de vida em conformidade com a palavra de Deus. Olhamos para a sociedade hoje e percebemos pouca influência da igreja atual na sociedade, né? Todas as áreas de uma sociedade é perceptível, né, que há uma grande corrupção, né? Todas essas áreas estão corrompidas, né? Há várias crises políticas, econômicas,
crises morais, existenciais, né? Pela falta da presença de Deus. Então, precisamos refletir do papel da igreja atual. Eu preciso refletir sobre a minha vida, uma vez que eu faço parte dessa igreja. Eu tenho valorizado a palavra de Deus. Eu tenho tido uma vida de oração. Eu tenho adorado a Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira, de maneira reverente. Eu tenho tido um bom testemunho na comunidade a qual eu estou vivendo. Eu tenho tido um bom testemunho dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meu trabalho. Eu tenho influenciado, eu tenho atraído a simpatia do povo que está lá fora, em trevas. Então, que a nossa vida, irmãos, seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, graças te dou por esta palavra e eu peço que o Teu Espírito Santo possa aplicar, meu Pai. Aplica, Senhor Deus, estas marcas em nossas vidas, para que a gente tenha um estilo de vida que agrade, que exalte, que engrandeça cada vez mais o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço, Paizinho, que a gente tenha uma vida relevante em nossa comunidade, em nosso lar, em nossa família, que a igreja a qual nós participamos seja uma igreja que valorize a palavra de Deus, a oração, que tenha temor, que adore em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo, por mais um dia. Oro também por aqueles que estão passando por dificuldade. Então, que o Senhor gere em nós um coração generoso, que a tua igreja possa praticar a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, que é se afastar cada vez mais do pecado. Para a honra e glória do teu nome, Pai amado. E no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo. Amém.